Olá, minha gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Tudo tranquilo com vocês? Armando, Ediele, Júlia, Maria Eduarda, Micael, Lucas. Tudo na paz aí? Sossegado? Deixa eu abrir o chat aqui. Nas paz de Cristo, professor. Eu, Paz de Cristo. show de bola, show de bola. Olha, ontem eu tive que resolver um compromisso inesperado na semana, né? Inesperado porque eu queria que fosse na sexta, mas não deu certo, eu tive que fazer ontem, aí por isso que eu pedi que a gente botasse a nossa aula para hoje. Pois é, Ediel, pois é, a gente precisa, não pode deixar de ter a aula da semana, né? Pelo menos assim, a gente está tendo agora na sexta-feira. Foram poucas as ocasiões ao longo do ano que a gente deixou de se ver, né? Mas pode não, pode ficar deixando de se ver, não. Esse negócio não dá, E aí, professor? dá Ontem certo. nem foi. Ontem nem parecia que era a quinta, porque eu não tinha sua aula. Eu fiquei, Já "Ixi, era costume, é já, né? hoje?" Já é costume, Era professor. sexta ontem, Aham. sem aula, tipo, É ai isso. que estranho. Eu Ei, professor. pensei que vocês Não fui dar pra hoje. eu pensei que vocês tinham aula na sexta. Eu pensei que vocês tinham aula de algum professor nosso aqui, algum colega, porque a turma da manhã, geralmente, as aulas são terça, quinta e sexta. Aí vocês estão tendo aula de português e de matemática, e quais são os outros dias? De matemática a gente tem na quarta e de português sai no, Na Ah, plataforma. no sai na na plataforma. plataforma. Ah, tá bom, tá certo. Aí normalmente eu saio na segunda ou saio na sexta. Ah, tá. É Thaisa que está ministrando? É, Aham. a diva. A diva, tá certo. Show de bola. Pois Professor, isso. o senhor não precisa mentir, não, professor. A gente sabe que o senhor foi tirar um cochilinho ontem na chuva, né? Por causa daquela Ah, tá, chuvinha. rapaz. Você sabe. Ontem eu acordei de 5:30 da manhã. Aí fui começar, já tive que tomar café, fazer as coisas aqui e sair, né? Aí fui a Parnamirim, aí fui fazer compra também, porque eu quis aproveitar. Eu ia a Parnamirim hoje, sexta-feira, para fazer compra. E o cara que eu tinha que resolver essa situação, que é um apartamento que a gente tem em Parnamirim, aí eu que estava tentando combinar com ele para poder vê-lo hoje também. Então, eu o veria o serviço que ele fez no apartamento e iria lá para fazer compra, né? Só que o cara disse, não, tem como não, tem que ser amanhã. Eu digo, pô, aí lascou. Aí eu antecipei as compras para ontem, fui lá para ver o serviço, fui lá fechar com ele essa coisa do serviço e fiz tudo de uma vez só, de manhã, né? Mas foi cansativo. Ontem de noite, eu estava dando aula, eu estou até com vergonha de subir essa aula para a plataforma. Eu estava dando aula, parecia que eu estava alombrado, parecia que eu estava alombrado. Eu estava dando aula assim, ó. Teve, Posta, alta, posta, teve posta. altas horas que eu dei umas pescadas assim, maior do que uma piscada. Foi imoral. Eu dei aula ontem só de 1 hora. Pedi, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer a redação na aula, aí eu vi que não ia sair nada, eu pedi licença por menino, disse, gente, me desculpem, mas não, essa aula não vai ter como seguir, não. E aí sim eu fui tirar com uma cochilada, de tarde, porque Chovendo, hein, professor? não estava mais não, não estava mais chovendo. E tinha um mamute aqui em cima que estava correndo para um lado e Professor, para o outro, aí atrapalhou de novo. Ah, Botei o despertador pra tocar de 7h20. ah, Aí ele tocou de 7h20 ontem, aí eu acordei e tava chovendo. ei, Aí oh, eu meu botei pra Deus. tocar de 7h40. Eu Ah, também, Aí velho. na hora de sonequinha. 7h40 que o despertador tocou, eu peguei o celular, desliguei o despertador e voltei a dormir. Doutor, é assim que o despertador Aí serve para ser ignorado. eu acordei, era 9h15. Aí eu, Ah, eita, aula, perdi, não vou mais não. Aí quando eu abri o celular, aí eu vi aí sua viu. mensagem, eu fiquei tão feliz. Eita, danado. Aí voltei a dormir de novo. Nem ficou pronto. Aí quando deu meia-noite, acordou, né, para começar o dia. Meu Deus do céu. Mas Não, alarme de professor, a gente telefone serve entende. para ser ignorado. A gente entende, professor. É normal. Cheio de conversa, é normal. É, Besteira. vamos Homem, mas lá. nem parecia quando era aqui. Então, eu fiquei chega com saudade, assim. Eu olhei pro caderno de redação, fiquei pensando É, assim. costume, né? A gente se habituou, pô, a ter os nossos encontros aqui de quinta-feira. Mas é só essa semana mesmo, próximo a gente volta normalmente e agora a gente vai dar continuidade, aquilo que a gente tinha planejado da aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre
aquelas notícias do IF, né? Foi mais um... E eu não fiz aqui o relatório completo aqui de tudo. A gente analisou uma dissertação argumentativa da internet. Pronto, foi isso que a gente fez. Hoje, eu vou passar para vocês a atividade 15, sendo que, como eu tinha combinado com vocês, eu elaborei um projeto, um caderno de textos, e vou compartilhar esse caderno de texto com vocês no grupo do WhatsApp. Vou abrir para vocês ele aqui, para vocês verem direitinho antes. Eu vou passar para vocês os temas 47 e 48. A gente vai até o tema 50, então estamos quase finalizando os temas 47 e 48, tá? E a gente vai... deixa eu ver. Não, é isso. É isso mesmo. E, sim, e para terminar de fazer uma carta argumentativa que eu comecei na segunda-feira. Vou terminar aqui com vocês, tá? Comecei com a turma intensiva 2 da tarde e vou terminar com vocês essa carta argumentativa. Então, para começo de conversa, vou passar logo a atividade para que eu não esqueça. Vou passar logo a atividade aqui. Então, estou abrindo aqui a pasta. Cadê o módulo? Está no módulo 2, nosso módulo 2. Aqui. Galera, eu levei um carão ontem. Um carãozinho de leve, né? Com essas corridas, ficar fazendo foto no meio do mundo, eu começo, eu vejo uma coisa, aí fico ali sondando, aí vou lá e faço uma foto, né? Mas eu sabia já que nada impede que alguém faça foto de prédio público, né? Eu já sabia disso. Ninguém... Se você está dentro de um prédio privado, aí tudo bem. Aí o cara que tem que dizer assim, ei, filho, tá fazendo essas fotos para quê? Mas eu estava na UFRN, já tinha ido para a UFRN, só esse ano eu já tinha ido para a UFRN umas 4 vezes já fazer foto. Aí eu fui ontem, aproveitei, antes de ontem, que eu não dei aula. Aí eu estava lá, não deu uma chuva grande lá também, não foi? Antes de ontem. Aí apareceu uma segurança lá, que é terceirizada, a segurança da UF. Aí disse, o senhor tem autorização para bater foto aqui? Mas ela foi bem educada, sabe? Ela foi um papo bem urbanizado, com muita urbanidade, vamos dizer assim. Aí ela disse, você tem autorização para fazer foto aqui? Ela perguntou. Aí eu disse, preciso de autorização para fazer foto disso aqui, não. Ela disse, não, precisa sim, porque não sei o quê, é que nem tirar uma foto minha. Eu digo, é completamente diferente tirar uma foto sua, né? Aí ela disse, não, mas seria bom que você... Eu digo, não, mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Ela ficou... Aí, mas tá claro que antes de terminar, eu não ia deixar barato, né? Eu disse assim, vamos dizer o seguinte, eu estou aqui fazendo a foto desse prédio. Aí você diz assim, pode não. Aí eu, tudo bem, me retiro com o meu equipamento. O que impede de eu chegar ali no carro, botar uma lente maior, uma lente mais longa, e lá do outro lado da rua fazer uma foto desse mesmo prédio aqui? Como é que você vai me pedir de fazer isso? Aí ela ficou, mas é porque, tarará, tarará. Eu disse, não, tá. Tudo bem, estava fazendo o trabalho dela. É porque por falta de desconhecimento. A gente pode fazer foto de prédio público, mas não pode vender, não pode usar em publicidade. Você pode fazer fotografias normalmente de prédios públicos e de pessoas na rua, inclusive. Você não precisa pedir. Você pede a autorização de pessoas para poder fazer foto delas por uma questão de educação, mas se a foto está muito distante, ou a pessoa está meio de lado, ou até a pessoa está de frente e você, de repente, viu ali uma composição, pode fazer a foto sem problema, entendeu? O negócio é que, assim, se a pessoa for muito braba e não concordar, você tem que correr mais do que ela. Porque senão é complicado, principalmente se a pessoa for mais forte do que você. Se bem que você está partindo do pressuposto que vai sair na porrada com a pessoa, Jesus Cristo, né? Ó, gente, tá aqui, deixa eu compartilhar aqui E professor, aí o senhor conseguiu tirar foto? Eu fiz algumas fotos lá, mas a foto que eu tirei, que era o prédio, quando eu estava conversando com ela, não prestou não, ficou ruim. Lá dentro da universidade ainda salvou uma. Ainda A presença dela atrapalhou. Ei, professor. A presença dela atrapalhou. O senhor não viu o nome dela no crachá, não, professor? Porque se souber, a favela vai cobrar, né? Não, eu nem prestei atenção. Eu sei que ela trabalha numa empresa lá que presta serviço para o UFRN de segurança, né? Aí, mas assim, ela estava por desconhecimento, não foi por maldade não, tá ligado? Se fosse por maldade, aqui, professor, o cara... Deixa eu conseguir, a favela vai cobrar, professor.
Se fosse por maldade, a gente, você sabe pelo tom de voz que a pessoa usa, que vai por aí. Mas ela até tentou começar com um tom de voz mais impositivo. Você tem autorização para poder fazer foto aqui, amigo? Aí eu também botei meu tom impositivo. Você precisa ter autorização para fazer fotos aqui, não. Aí quando ela percebeu que não estava falando com nenhum camaradinha, né, qualquer, eita, bexiga. Aí ela debreou mais, voltou. Porque as pessoas têm medo de quem fala articulado. Se você fala, o cara pensa que está falando com, sei lá, alguém de isso, coisa do tipo, né? Homem, eu vou te mostrar a minha baladeira para ela. Eu digo, tenho. Saia correndo. Ó, minha gente, olha aqui, ó. A atividade é essa que vocês vão fazer para essa semana. Essa aqui, gestão da água, tá? É um artigo de opinião também. Aí a problematização não tem uma pergunta. Gestão da água, o papel do cidadão comum. Então, vocês observem aqui que não tem uma pergunta. Vocês vão fazer essa proposta. Se quiser elaborar uma pergunta só para poder compor uma resposta, que seja a tese, beleza. Mas por si só, esse indicativo, essa expressão aqui, né, essa frase, já diz muita coisa. A sua redação tem que falar sobre qual é a responsabilidade do cidadão comum no cuidado com a água, no manejo da água, no uso da água. E o pseudônimo Hidra Fontana. Está aqui o nome, pseudônimo. Aí, olha só, o que foi que eu fiz? Dada a dificuldade que a gente, né, em relação à qual a gente conversou na semana passada, eu fui lá e fiz um caderno de textos. Vou compartilhar ele com vocês aqui agora. Cadê ele? Eita. Todo mundo está vendo aqui, ó, atividade de redação 15, módulo 3, aula 6. Todo mundo está vendo aí? Sim. Beleza. Eu me confundi aqui na hora de fazer o procedimento. Então, está aqui, ó, tema gestão da água no Brasil, a problematização está repetida aqui, e o caderno de texto. O primeiro, extraído do site da Empresa Brasileira de Comunicação, um especial que eles tinham preparado sobre o tema, muito bacana. Eu peguei um trecho do especial, né? Coloquei aqui. Peguei um mapa das bacias hidrográficas do Brasil em outra fonte, botei aqui. E quem quiser ver o completo, né? O estudo completo, está nesse link aqui da EBC. Aí, o segundo texto eu peguei da Lei das Águas, eu fui até o site do Ministério do Meio Ambiente, o link está aqui embaixo também. Eu peguei os princípios fundamentais da Lei das Águas. Tá? Existe uma lei que normatiza a forma como a água deve ser usada, né? Gerida pelas empresas, pelo cidadão, pelo poder público. Então, está aqui, são 6 princípios e está bem objetivo. O texto 3, eu peguei uma matéria de 2017, né? Fiz, claro, todos esses textos têm alguma adaptação, ou eles estão só um trecho, ou eles estão com parágrafos subtraídos, tudo para deixar mais direcionado para o que a gente precisa. A situação do consumo e desperdício de água no Brasil, você vê que é um texto um pouquinho maior, com um gráfico, tá? Maior, ó, aqui a situação do consumo e desperdício de água no Brasil. No original, havia isso na agricultura, consumo ambiental, consumo urbano, indústria, consumo rural. Para adaptar para a realidade do consumo do cidadão comum, basicamente no Brasil, a maior parte da população está nas cidades, então eu deixei somente o trecho do uso urbano, tá? Somente o trecho do uso urbano. E a fonte está aqui, ó, eosconsultores.com.br. E a charge 4 é um camarada que eu gosto muito, um cartunista, muito das antigas ele, Arionauro. O traço dele é muito simplinho, muito colorido, você vê aí, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadas muito legais. Algumas são de interpretação bastante direta, né? Como essa daqui, essa primeira. Essa daqui também tem uma pegada mais crítica, né? Pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo, e tem um nordestino aqui dizer para os referentes do Nordeste. É claro que é uma visão estereotipada do Nordeste, mas que não deixa de ser verdade para algumas regiões. O chão seco, o chapeuzinho aqui o chapeuzinho de lampião, né? E o cara puxa a vida como queria ser um desses brasileiros. E a última
um detalhe mais sutil, né? O cara lá na sua casa lavando o seu carro, que já é uma atividade que não é recomendável para a manutenção da economia do uso de água, e nitidamente saindo da torneira a água fazendo um contorno específico para indicar aqui não só o desperdício ambiental, mas também o desperdício econômico, né? Do mau uso, da irresponsabilidade. Está aqui o cara com a torneira aberta, distraído, olhando o smartphone. Então, está aqui o caderno de textos. Vou fechar aqui para poder compartilhar com vocês no WhatsApp. Gestão da água. Deixa eu trazer para cá e trazer para cá. Pronto, está subindo agora aqui para o WhatsApp esse caderno de textos, que é o que vocês vão usar para fazer a redação número 15, gestão da água. Está no módulo 2. Deixa eu ver, pronto, subiu, já está aqui no WhatsApp. Na última aula, deixa eu perguntar para vocês. Eu compartilhei com vocês, deixa eu ver se eu botei também no meu relatório, né? Sim, isso que eu fiz agora aqui foi para resolver aquela dificuldade que vocês estavam tendo. Vocês foram a primeira turma a quem eu perguntei e responderam. Vocês estavam tendo dificuldade para fazer uma pesquisa bem objetiva e produzir as redações, porque não tinha caderno de texto. Então, a partir de agora, eu vou fazer sempre um caderninho de texto para poder transmitir para vocês. Na aula passada, eu não sei se eu compartilhei com vocês os textos que eu já havia produzido antes. Uma redação do mundo pós-pandemia, que foi no dia 19 de outubro, que é a última vez que eu mexi, que eu estou vendo aqui. Uma análise de texto com o tema internet, uma análise de texto com o tema jeitinho brasileiro e uma análise de texto com o tema igualdade de gênero. Eu cheguei a compartilhar isso com vocês. Vocês lembram? Rapaz, eu não estou lembrando não, professor. Tá, não, né? De toda maneira, então, eu vou compartilhar de novo, tá? Então, eu vou compartilhar de novo. Eu vou pegar aqui os 4 temas. Pronto, vou colocar aqui 5. 5 redações. 5 redações. Pronto. 5 redações estão indo aí para o WhatsApp de vocês. Algumas delas... Pronto, tem as que foram redações que eu peguei da internet, tem assim, análise de texto ou análise de redação. A redação que foi feita em sala, tem lá, produção textual em sala. Tudo bem? Então, uma foi produzida em sala, o mundo pós-pandemia, e as outras foram análises de texto, que foram retiradas da internet. Show de bola? Vamos agora para o caderno. Vamos para o caderno. Coloca aí no seu caderno para a gente anotar mais 2 temas, os temas 47 e 48. Temas 47 e 48. Vamos lá. Aqui, pronto. Tema 47 e 48. Coloca no caderno aí para poder a gente fazer a anotação. Começando pelo 47. Está aqui, ó. Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o tema. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. O eixo temático. Sociedade. E a probabilidade de abordagem, eu vou anotar como 3 para isso daí, tá? Probabilidade de abordagem, aponto como 3. Deixa eu baixar isso aqui para cá um pouquinho. Pronto. Probabilidade de abordagem, 3. Olha, deixa eu botar logo as problematizações possíveis. Problematização 1. A necessidade de regulação legal. A necessidade de regulação legal. Como assim? Vocês devem saber, eu acho que a gente comentou aqui, eu comentei com vocês, que está rolando na Netflix um documentário que é o Dilema das Redes, que fala um pouco disso. Há uma reclamação geral dos países, né,
das administrações, das organizações ativistas, né, relativas ao tema, que as empresas de alta tecnologia, o Google, o Facebook, que o Instagram e o WhatsApp são ali do mesmo grupo, o grupo do Facebook, eles têm uma prática de usar as informações que os usuários transmitem para eles, porque a gente, quando assina um serviço desse, a gente coloca lá, olha, aceito que seja feito o uso determinado das minhas informações. Aí, essas empresas fazem uso dessas informações da maneira como bem entendem, da maneira como bem querem, vendendo essas informações para terceiros, usando essas informações para pesquisas de opinião, para poder tanto fazer algum tipo de ação política, algumas pessoas que compram essas informações, como também para fazer ações de publicidade. Então, por isso que a gente muitas vezes recebe anúncios de produtos no meio dos nossos feeds de notícias. Você está lá no Instagram, está passando, dedinho nervoso, pá, lá vem um negócio da Casas Bahia, da Magazine Luiza, da Amazon, sei lá, de onde quer que o algoritmo tenha identificado o seu interesse. Porque é isso que acontece, é isso que ocorre. Os algoritmos das redes sociais são altamente inteligentes, eles aprendem, inclusive, sozinhos a poder se aperfeiçoarem, e eles criam um perfil de cada indivíduo para poder direcionar para esse indivíduo propaganda com alta probabilidade de sucesso. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um teste essa semana, né? E qual foi o teste que eu fiz? Eu já tinha feito involuntariamente um outro teste semana passada. Abri meu Instagram e coloquei na busca do Instagram alguma coisa lá, enfim, de fotografia. Aí apareceu um polvo, um vídeo de um polvo na praia, um polvo andando na areia, né, se arrastando na areia. Aí eu fiquei olhando aquilo e cliquei para poder ver o vídeo num formato maior. Acabou minha paz. Assim. Sempre que eu abria o Instagram, passei um tempo, uma semana inteira, aparecia alguma coisa cheia de pernas, no mar principalmente, assim, vídeos disso. Deixei de ver, deixou de aparecer. Aí, quando foi essa semana, estava passando no meu feed um videozinho com uma estradinha pequenininha no meio de uma montanha, com um carro andando nessa estrada, filmando as montanhas ao redor, com cachoeira lá do topo, uma coisa maravilhosa de linda. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei vendo o vídeo por mais tempo do que eu estava vendo as outras coisas que estavam aparecendo. Foi o pé que aconteceu. O Instagram agora está passando para mim, para que eu possa ver, assistir e, com isso, ficar conectado mais tempo, vários vídeos com carros nas estradinhas, pelas montanhas. Então, porque aí, entre uma coisa e outra, aí lá vem o quê? Vem um anúncio de uma galera aventureira, por exemplo, de bike. Porque geralmente são por afinidades, né? É que nem no supermercado. Você tem a seção no supermercado que tem na mesma prateleira o fósforo, o espeto, a cerveja, só não tem a carne, porque a carne tem que ser refrigerada. O carvão, enfim, é a gôndola do churrasco. Então, as coisas vão por afinidade. Você compra uma coisa, o mercado está lá para dizer, leva isso aqui também, você não está precisando, não. Às vezes você nem está precisando, mas pelas coisas estão tão juntinhas, você diz, eu vou levar um extra logo. É uma maneira tendenciosa de fazer com que a gente tenha uma percepção de que precisa das coisas. Então, o cara vai lá e me jogou nesse universo das montanhas. Daqui a pouco estão vendendo para mim, ou estão oferecendo para mim coisa de alpinista, esse tipo de coisa, entendeu? Então, os algoritmos funcionam assim. E há uma necessidade muito grande por parte dos governos dos países, né, do poder público, de legislar para poder controlar o que essas redes sociais, o que essas grandes empresas, elas podem e não podem fazer. Controlar um pouco mais a atuação dessas empresas, porque elas atuam como se não tivessem nada acima delas. A grande reclamação é essa. Elas, em termos de rendimentos econômicos,
elas são maiores do que o PIB, o Produto Interno Bruto, de muitos países, inclusive países em desenvolvimento. Essas empresas, o Facebook, enfim, têm um rendimento anual maior do que o PIB de muitos países, inclusive em desenvolvimento. Então, elas têm a sensação de que são um poder à parte. E são, né? São um poder à parte, mas que está se trazendo, por causa disso, inclusive, cada vez mais a necessidade de uma regulação legal. Instituir leis que possam controlar um pouco mais a atuação dessa galera. Então, isso aí é que está nessa problematização número 1. Oi. Um exemplo disso foi esses dias que eu estava vendo uma matéria, sabe? Sobre o alto custo que custa para você comprar assim, uma empresa, sabe? Eu estava pesquisando sobre as redes sociais em si e tal, Netflix, essas coisas. Eu fui ver que a Netflix é a rede mais popular, assim, de streaming no mundo. Mas a mais cara é a Amazon. Ela custa 1,1 trilhão de dólares. É mais que o PIB do Brasil. É muito caro. Dinheiro, né? Aí você já imagina que essa empresa tem muitos direitos de acesso à pessoalidade do cliente. Tanto é que eu, na Netflix, tipo, eu assisto documentário de um narcotraficante, exemplo, que eu gosto. Aí eles vão lá e vão colocar para mim mais documentários e sempre aparece. Conheço. São os algoritmos, exatamente. Exatamente. E é legal, assim, uma coisa que é legal a gente perceber é que, assim, até faz tempo já que eu tenho essa percepção de que, principalmente porque eu li um camarada, o Yuval Noah Harari, que transmitiu essa informação, né? Mas porque eu tive acesso a essa informação por meio dele. Antes eu pensava que, assim, quando diziam essas empresas estão te observando, estão te espionando. Aí eu tinha a ideia assim, porra, os caras contratam gente só para fazer isso, os caras contratam pessoas para poder estar definindo, criando, montando o perfil dos usuários. Não são pessoas, né? Na verdade, são justamente esses programas altamente inteligentes, esses algoritmos que vão capturando e automaticamente vão lançando, automaticamente vão nos direcionando. E esses algoritmos estão ficando cada vez mais aperfeiçoados. Os caras dizem que esses algoritmos têm capacidade de aprender novos comportamentos, novos hábitos, bem como o Yuval Noah Harari, no livro dele, menciona, entendeu? Então, eles desenvolvem a habilidade de aprender mais como fazer determinada tarefa. É muito escroto. É muito louco. Tipo inteligência artificial. É uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Porque ele é programado, ele é pré-programado. Mas ele desenvolve a habilidade de se autoprogramar mediante uma circunstância nova. De sair de determinada circunstância, de tomar decisões dentro de determinada circunstância sem a necessidade da intervenção humana. Eles atuam sozinhos, né? Atuam sozinhos. E eles passam a se recriar, eles passam a se reinventar. Na medida em o algoritmo ele é feito, ele é produzido, é dado um start. Aí depois ele passa a fazer alterações em si próprio, a partir dessas novas realidades que aparecem. Entendeu? É uma inteligência artificial. Caraca. É fogo. A informação como produto. Está aqui a problematização 2. A informação como produto. O que isso significa? Antigamente, no documentário, inclusive, um dos empresários, dos analistas, dizem, ele é mais antigo, ele diz assim, antigamente, nas empresas do Vale do Silício, que são aquelas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ali na Califórnia, as empresas do Vale do Silício elas vendiam tecnologia, vendiam um produto. O principal produto dessas empresas eram, de fato, tecnologias, equipamentos, insumos, era isso. Hoje, o principal produto dessas empresas é a informação. O ativo dessas empresas é a informação. Quanto de informação você consegue capturar das pessoas, dos usuários? De qual quantidade de usuários você pode traçar um perfil? É esse o ativo que essas empresas têm. Então, não é à toa que elas se municiaram de megacomputadores que ocupam
prédios inteiros. Tem computador dessas empresas que ocupam prédios inteiros. É um computador gigantesco, com vários gabinetes interligados, enormes, funcionando de forma sincronizada, né? Então, esse virou o produto a ser vendido e comprado por essas empresas, que é a informação, principalmente informação sobre os usuários. E a P3, os algoritmos e a criação de perfis. Vou colocar aqui, ó. A P3, que a gente já tratou aqui, os algoritmos e a criação de perfis. Show? Ó, os passarinhos já estão aqui cateando. Não para não, os passarinhos aqui não param não. Os algoritmos e a criação de perfis. Fechamos o tema 47, vamos para o tema 48. Crescimento do comércio virtual no Brasil. Anota aí, ó. Tema 48, crescimento do comércio virtual no Brasil. Crescimento do comércio virtual no Brasil. O eixo temático, eu vou colocar ele também como sociedade. E a probabilidade de abordagem, vou colocar como 2. Probabilidade de abordagem, vou colocar como 2. Tá? Já existia um movimento ascendente do comércio virtual no Brasil há algum tempo, né? Já era uma atividade muito comum. Eu não sei com que frequência vocês, ou os pais de vocês, fazem compras na internet, mas no começo, quando eu fiquei, por exemplo, tive contato com essa realidade pela primeira vez, alguns colegas faziam essas compras pela internet e o que eu pensava era, é muita coragem, viu? Pagar um negócio, não receber na mão e ainda ficar esperando para ver se o negócio chega ou não chega, é muita coragem. Eu via como uma coisa assim absurda arriscar-se a esse ponto. Claro que logo no começo teve casos. Eu tive o marido de uma coordenadora minha, de uma escola que eu trabalhei, comprou um tablet, que era novidadíssima. Veja que tablet veio, o tablet já foi embora. São poucas as pessoas que têm um tablet hoje em dia, já que os telefones ficaram tão grandes e absorvem as atividades do tablet. É muito mais fácil de carregar, inclusive, né, de levar para um lado e para o outro. Carregar, que eu digo, é transportar, viu? Porque é transportar no modelo interiorano, é carregar para um lado e para o outro. Aí ele comprou um tablet e veio o que no lugar? Na caixinha, bonitinha, embaladinha e tudo, um azulejo. O cara comprou um tablet e veio um azulejo. Pois é, nas Americanas, nos sites americanos. Aí eu tinha aquilo como exemplo. Ó, tá vendo? Ó, o que pode acontecer? Só que aquilo, naquela época, e nisso já se vão aí, ó, talvez 15 anos. Naquela época, era exceção. Era exceção uma coisa dessa acontecer. Já era exceção. Hoje existe um aprimoramento maior, claro que existem picaretas, mas existem ferramentas para a gente perceber se a compra é segura ou não. E a gente compra, eu compro aqui às vezes de sites que eu nunca tinha tido contato na vida e chega, essa cadeirinha minha aqui, essa cadeira eu comprei faz uns 3 meses de um site, mas aí foi o site da própria fábrica da cadeira, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse site. Comprei pelo telefone. O próprio computador, esse computador aqui que eu estou usando para dar aula para vocês, eu comprei direto do site da Dell. Muitas outras coisas que hoje do meu cotidiano, durante a pandemia, por exemplo, foi o mecanismo usado para poder fazer compras pela maioria das pessoas, porque as compras presenciais diminuíram bastante, né? As lojas fechadas. Então, assim, e aí onde é que está o grande lance? Esse movimento já era ascendente de compras pela internet, né? Aumentavam os valores a cada ano. Com a pandemia e a quarentena, isso aumentou barbaramente. As empresas deram um salto que talvez fosse dado em menos tempo, 3 anos, 5 anos, né? Mas elas deram esse salto e chegaram a um patamar de ser prioridade. O volume de vendas pelo comércio
online superou ao longo desses meses de pandemia, logicamente, obviamente, o comércio presencial. E é uma tendência, né? É uma tendência. Quem é que segura as pontas numa dessa aí? Quem é que consegue se aguentar? As grandes lojas varejistas, uma Magazine Luiza da vida, uma Casas Bahia da vida, uma... aí você tem as grandes empresas que são especialistas nesse ramo, a Amazon, as Americanas, que tem loja presencial, mas o comércio, o volume de vendas online das lojas americanas, eu acredito que seja maior do que até porque as americanas, que são organizadas mesmo, é só a virtual, porque eu estou para ver umas lojas americanas presenciais, organizadas e com bom atendimento. Eu estou para ver. Então, pelo menos na internet, pela internet, você tem um ambiente virtual mais organizado por parte das americanas, né? Então, as americanas, o Submarino, cresceram, já eram grandes e cresceram absurdamente. E baseados na mudança do comportamento do consumidor, a gente está a cada vez mais usando esse tipo de serviço, né? E, ao mesmo tempo, incentivando a manutenção, a fixação, a consolidação desse hábito da compra online. Ok? Diga. Tem que constar também essa questão do microempreendedorismo também, né? E pessoas que começam a vender roupas online, Sim, produtos sim, online. Você tem Cresceu muito também. grupos que, na verdade, não são apenas as grandes empresas varejistas, bem lembrado. Hoje, por causa do uso da internet disseminado completamente das redes sociais, qualquer fornecedor de microempresa mesmo, né, tem um perfil do Instagram e vê a possibilidade de venda online. Sim, nessa quarentena eu conheço umas 5 pessoas que criaram lojas pelo Instagram. Pois E é. continuaram, porque deu certo. Pois é, eu tenho a amiga, a esposa de um amigo meu, tem uma loja muito legal, assim, já faz uns 5 anos, eu acho, uma loja de roupas, e agora, durante a pandemia, ela intensificou ainda mais a publicidade via internet, a publicidade online. Eu não sei dizer se ela já ativou a venda online. Eu não sei dizer se ela já ativou a venda online, né? Mas é uma coisa que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo com relativa frequência. Esbarra muitas vezes, ao meu ver, na necessidade de confiança quando o fornecedor é menor. Quando o fornecedor é menor, a pessoa tem assim mais receio de fazer compra, como é o nome? De fazer a compra e esperar pelo produto, saber se o produto é bom ou não e tudo mais, né? Só que o que tem acontecido geralmente é assim: a pessoa fecha a compra, escolhe pela internet, pela vitrine virtual e vai pegar o produto presencial. Isso aí já é uma coisa bem mais comum, né? Para o comércio de microempresa já é bem mais comum, porque geralmente esse comércio é dentro do próprio ambiente da cidade, assim, é dentro do próprio espaço da cidade. Fornecedor e comprador estão no mesmo lugar. Aí o cara vai lá, escolhe pela internet e vai pegar e pagar presencial, né? Mas é isso, é um nicho, um segmento que está aberto, completamente aberto, e eu acho que tem muita coisa para ser inventada ainda, com certeza. Eu acho que sim, que como tudo vai se evoluindo, a questão do tempo, tipo, exemplo 5G, né, que já era para chegar na próxima década, já chegou nessa década, segundo especialistas da internet, né? Você não acha que a possibilidade de um dia, assim, num futuro muito distante, obviamente já estarei morto, mas o senhor acha que num futuro muito distante, em vez de nós comprarmos em lojas fixas, como compramos hoje, podemos comprar tudo só online? Claro, certeza. Eu acho que pode, sim. Claro que eu acredito também que tem certas coisas mais imediatas que o comércio veja, uma coisa não excluirá a outra. Eu acho que tudo, exclusivamente pela internet, não. Mas todas as lojas que fornecem o serviço presencial, físico, vão se adaptar para também fornecer o serviço e o produto online. Eu acho que isso aí passa a ser uma tendência, sabe? Eu acho que, no geral, vai ser uma coisa assim. Agora, tem um problema disso tudo.
porque nem toda empresa tem capacidade de oferecer um serviço online numa abrangência muito grande. E as grandes empresas, elas têm condições de fazer isso. Então, pode ser, e isso acontece já hoje, que essas grandes empresas elas vão engolindo as empresas menores. Essas grandes empresas vão ocupando os espaços, chegando no fornecedor, oferecendo um preço mais barato, porque ela tem um volume de vendas muito maior, então pode descer preço, porque diminui frete, essa coisa toda, entre outros aspectos logísticos. Então, essas grandes empresas tomando o espaço das menores, e a gente possa ter isso. É muito ruim quando uma única empresa ou duas comandam um segmento inteiro. Porque Tipo aí a Pepsi e a Coca-Cola. o controle de preços fica bem complicado, né? O controle de preços. Tipo a Pepsi e a Coca-Cola. Um Eu, exemplo. eu não diria que a Pepsi e a Coca-Cola... Ah, sim, é verdade, porque Fanta, Sprite, esses outros refrigerantes, né? Pessoal, tinha uma marca chamada RC Cola, que estava aqui em Natal, que estava vendendo muito mais que a Coca-Cola. Por Sim, ser barato e também era muito boa, assim, sabe? foi E a comprada. Coca-Cola comprou. Pois Aí é. foi comprada. É o Isso tipo, é que destrói o esse comércio. aí, inclusive, a Coca-Cola comprou para tirar do páreo, né? A Coca-Cola É, não teve o menor interesse de, por exemplo, se fosse por uma questão, pronto, é como se a Coca-Cola comprasse o prédio para demolir. Olha, eu não quero vocês não, mas também não quero que vocês se amostrem não. Pum, comprou para demolir. É isso mesmo. Eu não sabia, eu pensava nessa história Imagina como se uma lenda. cresce e toma o lugar, né? Hã? Imagina aí, Imagina se cresce e é, daí toma o Brasil, né? A é meio Coca-Cola aí, que meu amigo. é meio que um comércio meio selvagem, né? Se você for observar, né? é um negócio Não, é. meio tribal assim, né? Não, eu não permito o Meu Deus. crescimento de nenhum outro. Eu sou o alfa aqui. Aí vai lá e detona. Comprou para tirar de circulação. Exatamente. Só não comprou a Pepsi porque realmente a Pepsi cresceu muito no Ah, a decorrer Pepsi dos é anos. gigante, é. A Pepsi é gigantesca também. John Schuller foi muito esperto, né? São Não. gigantes. Olha a problematização número 1, a preponderância das grandes redes de e-commerce, que é como é chamado o comércio online, né? Preponderância das grandes redes e essa habilidade cada vez maior de se fazer uma propaganda direcionada, é a P2, a publicidade direcionada. Com isso a gente fecha o nosso tema 47 e 48. Ok? Tema 47 e 48. Vou anotar um negócio aqui para eu não esquecer. Para eu não esquecer. Ditataldo e vocabulário. Só elaborar o último. Pronto. Vamos lá. Fechou aí? Tranquilo? Deixa eu abrir agora aqui a produção textual. Eita, compartilhei com vocês a produção textual em sala. Não, compartilhei não, tá não. Compartilhei não. É a que não tinha acabado, é essa que a gente vai acabar agora. Que é a carta argumentativa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá. Espera aí. Ó, só um minutinho, galera. Só um minutito. Prontito. Fui resolver um ram aqui, que esse meu ram. Ó, então olha só. Esse aqui que vocês estão vendo é o texto que eu comecei a produzir
lá na segunda-feira com o pessoal da turma intensiva 2. É uma carta argumentativa. Com vocês aqui, eu já produzi em sala dissertação argumentativa e já produzi em sala um artigo de opinião. Ó, a dissertação argumentativa é sobre os hábitos de higiene. Eu produzi no dia 24 de setembro, aproximadamente um mês, e o artigo de opinião eu produzi aqui sobre a importância da ciência, foi no dia 17 de setembro. Hoje a gente faz aqui uma carta argumentativa, o tema é esse que está em azul, expansão do agronegócio, só que a carta argumentativa eu tive que pensar de uma forma diferente, porque é um gênero que tem suas especificidades. Não é a mesma coisa que produzir, obviamente, um artigo de opinião ou uma dissertação. Dissertação argumentativa e artigo de opinião são mais semelhantes entre si do que uma carta argumentativa, que é um pouco diferente dos dois. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Ó, primeiro eu tenho que definir para quem essa carta vai. Melhor dizendo, a primeira coisa é definir o tema, já foi definido a expansão do agronegócio. Um problema para gerar uma demanda, uma necessidade, uma reclamação, um pedido, né? Uma solicitação, que é o que a carta traz, e para quem eu mandaria essa solicitação, esse pedido, essa reclamação. Então, eu defini o objetivo da carta, que é esse daqui, ó. Exigir uma ação mais efetiva contra os agropecuaristas que atuam criminosamente para a expansão da fronteira agrícola. Muito nítido, muito claro. Para quem que essa carta vai? Claro, obviamente, para Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do Brasil. Tá? Então, eu imaginei essa situação fictícia, que infelizmente não é um tema fictício, infelizmente não é um problema fictício, é um problema real. Os agropecuaristas botam fogo na floresta para poder derrubar essa floresta. É mais fácil derrubar uma floresta já queimada e ali usar a terra para poder expandir a sua propriedade do que derrubar a floresta já ainda de pé, né? A floresta ainda verdejante. Então, eu peguei essa situação atualíssima e elaborei essa proposta de carta argumentativa endereçada ao ministro do Meio Ambiente do Brasil. Então, fui lá e como depois de eu ter elaborado essa proposta, claro, esse passo inicial vocês já vão encontrar ele dado, né? Esse passo inicial vocês já vão encontrar ele já totalmente feito pelo pessoal do próprio IFRN. E aí o passo seguinte é o quê? Fazer um projeto de texto. Do jeito que ele está aqui aparecendo nesse quadradinho para vocês, é muito maior do que precisa ser feito. Eu fiz assim porque naturalmente existe tempo disponível e eu quero treinar essa coisa da elaboração dos períodos. Na prova, se você tiver de fazer e você vai fazer um projeto de texto, tem que ser muito mais enxutinho, tem que ser mais objetivozinho, só para você sinalizar o que pretende fazer mesmo em cada parágrafo, ou como você pretende cumprir cada função do texto. Eu fui direto para quê? Para a demanda. Olha como eu elaborei a demanda aqui, ó. O uso da estrutura fiscalizadora do Ministério do Meio Ambiente para coibir é o mesmo que combater, né, práticas criminosas dos agropecuaristas brasileiros, assim como para punir aqueles que são flagrados cometendo esses atos. Então, é uma reclamação que eu estou enviando para o Ministério do Meio Ambiente. Tá? É uma solicitação, que a estrutura do Ministério seja usada para combater esse tipo de prática, tá? Dessas práticas criminosas, assim como para punir aqueles que cometem os crimes. Aí, como é que eu decidi contextualizar? Eu voltei. O meu caminho de produção de projeto de texto sempre é esse, minha gente, sempre é esse. Eu vou lá e primeiro defino qual é a tese que eu pretendo defender, ou nesse caso aqui, qual é a demanda que eu pretendo solicitar, e aí eu parto para uma contextualização que desague nessa demanda, que desague nessa tese. Eu parto para uma contextualização que me leve necessariamente até essa tese. Não é simplesmente do ponto de vista sintático que uma contextualização e uma tese devem estar conectados, não é só sintaticamente, não. É semanticamente também. O sentido tem que bater, claro, óbvio, logicamente, tá? Então, veja só. A minha contextualização foi essa.
a imagem do Brasil no exterior está fortemente prejudicada devido à conivência. A conivência é a parcimônia, né? É fazer vista grossa, é não punir quando se tem que punir, é dar tapinha nas costas e dizer eu faço não, mas continuar deixando que se faça. Então, a imagem do Brasil no exterior está fortemente prejudicada devido à conivência como são tratados os crimes ambientais, sobretudo praticados na Amazônia e no Pantanal nos últimos meses. Então, essa contextualização traz para nós dois momentos muito recentes das crises ambientais, ou a gente pode dizer da grande crise ambiental que está instalada no Brasil, que é a queimada na Amazônia e a queimada no Pantanal, né? As queimadas em grande volume na Amazônia e as queimadas em grande volume no Pantanal. Então, são essas duas realidades que são recentes e eu trouxe para cá como contextualização. Primeiro argumento, eu botei qual aqui, ó. As queimadas na Amazônia no primeiro semestre ganharam repercussão internacional e, em vez de uma punição exemplar dos responsáveis, houve uma criminalização das organizações não governamentais e das comunidades indígenas. Lembram disso? Esse é um primeiro argumento. Olha, o Ministério do Meio Ambiente deveria atuar forte no combate ao crime, mas o que acontece é que o Ministério do Meio Ambiente negligencia isso, ao mesmo tempo em que vai e direciona o seu discurso inquisidor para aqueles que não têm culpa, né? Para aqueles que não fizeram, de fato, não foram os provocadores do problema. Desculpa as tosses, gente. O Pantanal, o argumento 2. O Pantanal mato-grossense passa hoje pelo período de queimadas mais intensas já registradas e as ações para atenuar a crise estão sendo adotadas de forma lenta. Lentíssima. Então, trouxe aqui os dois argumentos. E a síntese? Uma ação enérgica do MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, contra os crimes ambientais em comento, que é a mesma coisa que dizer relatados, é imprescindível para a manutenção sustentável das atividades econômicas dependentes dos recursos naturais, assim como para a preservação da imensa e reconhecida riqueza ambiental do país. O projeto de texto foi fechado assim. E aí, eu fiz o quê? Vim aqui para a produção do texto. Produção efetiva do texto. Deixa eu botar isso para girar, que eu acho que é o ventilador que está fazendo eu ficar assim. Estou acompanhando aqui as tretas dos passarinhos. Os passarinhos estão querendo entrar. Ah, são os pardais aqui brigando, meu irmão. Olha aí. Ah, né? Eita, olha aí. O sabiá botou os pardal para correr, bicho. Meu irmão, aqui é as tretas dos passarinhos. Eu fico só vendo. É os passarinhos e os gatos aqui. Eu acho que eu tô ficando doido. Ah, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Menino, me perdi totalmente aqui. Tá aqui o parágrafo, tá? E, claro, as estruturas obrigatórias da carta argumentativa. O que foi que eu fiz? Coloquei aqui o lugar de onde eu escrevo. É lógico que aqui onde eu estou não é exatamente Parnamirim, é nem Natal, nem Parnamirim, é o meio do caminho. Mas como as correspondências chegam mais com esse nome, eu botei Parnamirim. Então, Parnamirim, 19 de outubro de 2020. O detalhe, lembrando para vocês, se for uma carta argumentativa solicitada no IF, pode acontecer de duas maneiras. Ou eles pedirem para vocês colocarem o nome das cidades onde vocês fazem prova, ou ser um nome sugerido pelo próprio IFRN. De toda maneira, a estrutura é essa. Ó. A distância aqui para a linha do início, ó, que é chamada de recuo de parágrafo, nome da cidade, vírgula obrigatória, o dia em 2 dígitos, obviamente, mês com inicial minúscula e o ano com 4 dígitos. E aqui tem o vocativo, com pronome de tratamento adequado, no caso do ministro não é excelentíssimo, então é senhor, aí o cargo que ele ocupa e o nome dele, senhor ministro Ricardo Salles, tá? Senhor ministro Ricardo Salles e a vírgula obrigatória. Deixa eu ir aqui mais uma vez, jogo rápido, só para poder, vou só de novo, porque esse ran tá me incomodando muito aqui na minha garganta, jogo rápido.
Pronto. Show, chegamos. Olha aí. Então, olha o primeiro parágrafo, depois de ter feito essa estrutura obrigatória aqui, né? É com preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, pois me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses, diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. O que eu quero destacar para vocês aqui? Primeiro, antes, logo no começo eu tinha feito esse primeiro parágrafo, na segunda, depois eu fui fazer uma revisãozinha rápida e vi que grande estava aparecendo 2 vezes. Porque eu tinha colocado aqui, é com grande preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, pois me causa grande tristeza. Que foi que eu fiz? Retirei o grande antes de preocupação, mantive apenas esse daqui. É a necessidade de revisão do texto produzido, porque sempre passa um viciozinho aqui e outro ali. Tá? O que está destacado em verde? Por que está destacado em verde? Porque são as 2 coisas que precisam ser mantidas dentro de uma carta argumentativa, que são o dialogismo, quando eu me refiro diretamente ao meu interlocutor, nesse caso eu usei Vossa Senhoria aqui, porque Senhor é o pronome de tratamento dele, eu não podia colocar aqui Vossa Excelência, e a primeira pessoa do singular, porque sou eu que, de forma muito pessoal, particular, pessoal não quer dizer informal, né? Mas é uma comunicação direta entre eu e o ministro. Pois me causa grande tristeza. Aí eu fiz isso mais uma vez aqui, exijo, foi quando eu vim apresentar a demanda, usei uma primeira pessoa do singular no verbo, o verbo impositivo, né? É aquele verbo, meu Deus, como é que é o nome da flexão do verbo? Imperativo, pronto, tá? O verbo no imperativo. Exijo do Ministério do Meio Ambiente, sob vossa responsabilidade, aqui mais uma vez, o dialogismo, tá? E aí, olha a demanda como é que eu coloquei aqui, ó. Como cidadão respeitador e admirador do nosso patrimônio ambiental, exijo do Ministério do Meio Ambiente, sob vossa responsabilidade, uma ação rígida para punir exemplarmente os agropecuaristas, os quais, a título de expandir atividades econômicas importantes para o país, cometem os mais variados crimes. O que eu quero dizer? Os agropecuaristas dizem que são o grande desenvolvimento da nação, que são criticados injustamente, usam esse argumento para poder dizer que precisam continuar a fazer o país crescer, mas usam isso para cometer crimes, né? Não são todos, mas existem. Tanto que eu boto aqui, punir exemplarmente os agropecuaristas, os quais, né? Os agropecuaristas que, né? Não é todos os agropecuaristas que fazem isso, mas somente aqueles que fazem isso. Ok? Deu para entender aí direitinho, gente, esse primeiro parágrafo? Deu para compreender como é que foi a dinâmica do projeto de texto? Ó, tá aqui contextualização e a demanda que seria o equivalente da tese. Lembrando que esse texto aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês quando a gente terminar. Show de bola? Alguma dúvida aqui, minha gente? Sim ou não? Não, não. Tudo na paz, né? Beleza, beleza, Armando, beleza, Júlia. Ediele, tudo na paz aí? Querida Letícia, Maria Eduarda, Micael e Lucas. Vamos embora, então. Eu vou dar um blackout aqui na câmera para poder fazer o segundo parágrafo. E aí, depois, volto aqui para poder a gente conversar sobre ele produzido. Show? Dá o blackout aqui agora.
Ok. Ó, fechei aqui o primeiro parágrafo argumentativo, tá? Não posso esquecer isso aqui, ó, primeira pessoa, vou deixar de verdinho, mantendo a necessidade do discurso em primeira pessoa aqui na carta. Não posso esquecer, assim como os brasileiros em geral, eu decidi colocar esse assim como os brasileiros em geral para dar uma força maior, para que, tudo bem, sou eu que escrevo a carta para o ministro, mas não sou só eu que fico indignado, essa é uma questão de todos os brasileiros, né? Então, não posso esquecer, assim como os brasileiros em geral, senhor ministro, aqui, ó, mais uma vez, o dialogismo sendo mantido, né? Aqui ele está sugerindo que coloque em maiúsculo. Eu acho que é uma boa sugestão. É uma boa sugestão em respeito ao cargo de ministro. Eu acho que é uma boa sugestão, sim. Senhor ministro, os incêndios criminosos que aconteceram na Amazônia em 2019. Isso aqui é o tópico frasal, né? Isso aqui é o tópico frasal. Observe que, para esse primeiro momento, não houve necessidade daquele item como um pronome demonstrativo ou uma conjunção para fazer a ligação entre os parágrafos, porque o dialogismo, que já foi iniciado no parágrafo anterior, e esse que está sendo mantido agora, já é responsável por manter essa pegada, essa sequência de linha de raciocínio. Tá? Não posso esquecer, assim como os brasileiros em geral, senhor ministro, os incêndios criminosos que aconteceram na Amazônia em 2019. Circulou entre os grandes latifundiários de algumas regiões a expressão dia de fogo, dando mostra de que tudo se tratou de uma ação intencional e planejada. Apesar, porém, olha a ressalva aqui, né? Apesar de todas as evidências, o discurso do governo do qual Vossa Senhoria, mais uma vez, ó, dialogismo, faz parte, foi de que organizações não governamentais e até mesmo comunidades indígenas estariam por trás das queimadas. Algo que me deixou, isso aqui é uma primeira pessoa, perplexo. O senhor, mais uma vez, dialogismo, deveria ter guiado o MMA no sentido de uma superação da crise e uma identificação e punição dos responsáveis, algo que, infelizmente, não aconteceu. Então, tudo isso aqui é o desenvolvimento, é a ampliação, é a explicação do argumento, e todo esse trecho aqui entra como síntese. Tá? Só que olha o que eu identifiquei, minha gente. Como é que é o processo de escrita e revisão? Tem uma partícula aqui. Tem uma partícula aqui. Tem uma partícula aqui. Tem outra aqui. E tem outra aqui. 5 partículas aqui. Vamos tentar dar um jeito em algumas delas? Lembrando que, onde é que tem os quais já aqui? Ó, do qual. Já tem do qual aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Ok. Eu acho que só, né? Vocês conseguem ver alguma outra ocorrência de o qual, a qual, os quais ou as quais? Não consigo perceber. Então, vamos lá. Não posso esquecer, assim como os brasileiros em geral, senhor ministro, os incêndios criminosos, isso é pronome relativo. Esse aqui dá para substituir o que por os quais. Tá vendo aqui? Aí a gente já elimina uma repetição de quê? Então, vamos lá. Os incêndios criminosos, os quais aconteceram na Amazônia em 2019. Circulou entre os grandes latifundiários de algumas regiões a expressão o dia do fogo, dando mostras de que, se aparecer só um ou dois que, não tem problema. Então, a gente vai manter esse daqui, tá? Dando mostras de que tudo se tratou de uma ação intencional e planejada. Porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo do qual você faz parte foi de que organizações não governamentais e até mesmo comunidades indígenas estariam por trás das queimadas. Esse que dá para sair, porque está muito perto desse outro aqui e muito perto desse outro aqui. Então, vamos lá. Inclusive, está no mesmo período desse outro aqui. Ó. Então, porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo do qual Vossa Senhoria faz parte foi
Pronto. Olha só, aí, às vezes, a substituição ela tem que ser acompanhada de uma rearticulação. Então, o que eu recomendo aqui? Ó? O discurso do governo, do qual você... Porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo do qual você faz parte foi de... Vou tirar. Aqui, botar. Acusar. O discurso foi esse. De acusar, ou de acusação... Não, ou de acusar organizações não governamentais, e até mesmo, como das indígenas, de estarem por trás das queimadas. Então, foi acusar de estarem. É uma possibilidade. Mas poderia ser também, ó, foi de acusação das organizações não governamentais de estarem por trás, pode ser também. Pode ser também. Tá? Mas aqui já deu certo. Porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo, do qual o Vossa Senhoria faz parte, foi de acusar organizações não governamentais e até mesmo comunidades indígenas de estarem por trás das queimadas. Algo que, pronto, aqui eu já não preciso me preocupar, porque a primeira ocorrência foi essa e a segunda está aqui, algo que me deixou perplexo. O senhor deveria ter guiado o MMA no sentido de uma superação da crise, uma identificação e punição dos responsáveis. Algo que... Aqui é pior, porque é algo que... Então, aí, eu tenho que tirar essa estrutura toda, está repetida demais aqui. O senhor deveria ter guiado o MMA no sentido de uma superação da crise e uma identificação e punição dos responsáveis. Coloca a preposição e isso, infelizmente, não aconteceu. Pode ser, pronto, perfeito. Pode ser isso, porque o e entra, porque aí é uma conjunção, entra como conjunção adversativa, concorda? Concordo. Quando o cara diz assim, eu fui à praia e acabei não, eu queria ir à praia e acabei não indo. Na verdade, esse e tem uma função adversativa, porque o que conta é o sentido que ele transmite. Então, no caso, identificação e isso, concordo, show de bola. Aí bota entre vírgulas, o infelizmente, para dar esse destaque, não aconteceu. Perfeito, Armando. O senhor deveria ter guiado o MMA no sentido de uma superação da crise e uma identificação e punição dos responsáveis. E isso aqui não precisa dessa vírgula, e isso, vírgula, infelizmente, não aconteceu. Show. Alguém Respeito o homem. Show de Respeito bola. o homem. Legal. Aqui é vírgula mesmo, porque o E entra como conjunção adversativa antes dela, antes da conjunção adversativa coordenativa tem essa vírgula. Então, poderia ser o isso, poderia ser o mais isso também, tá? Poderia ser. Show, fechamos. Respeito o homem. Show de bola, mano. A gente tem aqui o segundo parágrafo pronto. Vamos para o terceiro. Vou dar um blackout aqui de novo e vou fechar o terceiro parágrafo, tá?
fechamos aqui o segundo parágrafo, o segundo argumentativo, né? Terceiro parágrafo do texto. Então, foi igualmente frustrante para mim, isso aqui é o que entra como articulador. Ó, esse é o articulador, certo? E para a sociedade brasileira, a lentidão como a sua pasta, isso aqui é mais uma vez o dialogismo, ó, sua pasta, senhor ministro. E para mim é a primeira pessoa, tratou desde o princípio os incêndios Pantanal. É aquilo que eu digo, é legal em cada parágrafo, quando se trata de uma carta argumentativa, jogar algum tipo de ferramenta de dialogismo e manter ao longo do texto como um todo essa pegada de primeira pessoa. Porque senão dá a sensação de que o texto ele é um artigo de opinião embutido numa estrutura formal de carta. E não funciona assim. Já corrigi alguns textos com essa característica. A pessoa colocou cabeçalho, colocou uma saudação final, uma saudação inicial, assinou. Mas o texto em si, a estrutura, era como se fosse um artigo qualquer, uma dissertação argumentativa, e não é assim que funciona. Então, a gente tem que imprimir a carta argumentativa essa pegada, tanto de buscar o contato com o interlocutor por meio do dialogismo, como também de dar essa tônica de primeira pessoa do singular. Então, foi igualmente frustrante para mim e para a sociedade brasileira, a lentidão como a sua pasta, senhor ministro, tratou desde o princípio os incêndios no Pantanal. Isso aqui, logicamente, é o tópico frasal. Tá? Enquanto imagens tristes de animais feridos pelo fogo, buscando abrigo, corriam o mundo, mostrando a dramaticidade da situação daquele importante bioma, mais uma vez o discurso oficial foi de minimizar a responsabilidade dos fazendeiros, enquanto se discutia a passos lentos que medidas seriam adotadas para combater as chamas. Se tivesse um problema aqui de queísmo, que nesse caso não tem, a gente poderia substituir esse que por quais, né? Discutir a passos lentos quais medidas seriam adotadas para combater as chamas. Ok? As consequências desse descompromisso, sim, isso tudo, daqui até aqui, é o que a gente chama de ampliação barra explicação. Ok? As consequências desse descompromisso serão sentidas por todos nós com a diminuição da nossa diversidade ambiental, assim como da nossa já frágil credibilidade no cenário internacional. Isso aqui é a síntese. Certo? Então, do mesmo jeito que esse parágrafo aqui tem esses aspectos, o segundo também teve. Então, estamos pertinho de terminar. Tá? E, ó, por todos nós, isso aqui é primeira pessoa. Nesse caso, botei primeira pessoa do plural para inserir a sociedade brasileira como um todo. E essa nossa, da mesma forma, primeira pessoa também. Isso aqui, numa dissertação argumentativa, não poderia. Não poderia ter. No artigo de opinião, poderia. No artigo de opinião, isso seria possível, usar essa primeira pessoa do plural. Na dissertação argumentativa, não pode usar a primeira pessoa sequer do plural. Ok? Vou dar o blackout para a finalização, para o fechamento do último parágrafo. Alguma dúvida daqui, minha gente? Tudo caminhando bem aí? Tudo tranquilo? Tá tudo de boa aqui. Tudo na paz, né, Armando? Show. Galera aí, qualquer coisa, dê um toque, viu? Dê um alô. Vou dar um blackout aqui. Show, Micael.
Vamos lá. Olha só. Fechamos aqui o último parágrafo, né? Impelido, pois, impelido é motivado, movido, pode ser também, tá? Essa é a conjunção conclusiva. O pois, entre vírgulas, ele ganha um valor conclusivo se ele estiver iniciando algum parágrafo, né? Então, conector conclusivo, no caso, uma conjunção, impelido, pois, por essas duas realidades extremas, que são essas duas, é a síntese, né? A realidade da Amazônia, a realidade do Pantanal. Então, isso aqui entra como síntese. Dirijo-me, olha aí a primeira pessoa mais uma vez, formalmente a Vossa Senhoria, olha o dialogismo mais uma vez, para exigir uma postura mais combativa por parte do MMA, Ministério do Ambiente, o grande responsável por tomar as medidas que a sociedade espera para superar a crise ambiental que estamos vivenciando. Aí eu vou botar o a qual, porque já tem um que aqui, tá vendo? A qual estamos vivenciando. Aqueles que agem criminosamente contra o meio ambiente devem ser identificados e punidos de forma exemplar. Não podemos, ó, isso aqui é a primeira pessoa, aceitar um tratamento diferente do seu ministério, aqui, ó, dialogismo, e por tabela do seu governo, dialogismo, em relação a essas tristes tragédias. Vossa Senhoria, isso aqui mais uma vez dialogismo, tem o dever de zelar pelo nosso, ó, mais uma vez, primeira pessoa, patrimônio ambiental. Isso é o mínimo que, como cidadão, espero. Ó. Veja que esse parágrafo final está cheio de ferramentas, tanto de dialogismo, como também de ferramentas de primeira pessoa, para indicar esse discurso. Feito isso, aí a gente pode vir aqui. Ó. Tanto pode ser o atenciosamente, como pode ser o cordialmente, e não pode ser aqui o respeitosamente, porque é só no caso do presidente da República, ou superior hierárquico, né, no serviço público. Então, aqui eu vou para o padrão. Atenciosamente, deixa eu ver. Eu vou botar aqui. Cidadão ambiental. Não, professor. Não, professor. Cidadão ambiental. É isso. E eu vou botar mais com U. Vou botar ambiental. Vou botar aqui. Pronto. Tá aqui. Cidadão ambiental. Cidadão ambiental. Pronto. Ai. Eita, aqui o pseudônimo. Show de bola. Vou ter que vender essas ideias para o IFRN, cara. Tem que vender essas ideias. Aí ele vai dizer assim, pô, quem diabo é Tatal? Isso sou eu. Está aqui, queridos, o texto inteiro feito, produzido, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, aquilo que vocês sentiram e eu também sinto, dificuldades quando não existe à disposição um caderno de textos e você tem que lidar apenas com o seu repertório sociocultural. Eu lembrava dessas duas situações que são recentes, da Amazônia e do Pantanal, e isso me ajudou bastante a dar um andamento a esse texto, uma maior consistência a esse texto. Quando o texto tem números, tem referência de autoridade, tem alguma coisa que dê mais sustentação, né? Sustentação argumentativa, informativa, fica muito melhor, fica muito mais, realmente mais denso, mais convincente. Mas dentro da possibilidade que a gente tem aqui, dentro do que tinha para ser trabalhado, deu certo. E vocês estão vendo aqui, ó, todo o texto está indo mapeado. Ó, a contextualização, a demanda, tópico frasal, ampliação, a síntese, mais uma vez, aí o articulador, tópico frasal, ampliação, síntese, conector e síntese. Tá? Tudo isso aqui. E aí eu vou colocar aqui uma observação. Observação. Os vocábulos e expressões marcados em verde indicam ferramentas de dialogismo e de manutenção do discurso em primeira pessoa. Ok? Vou colocar aqui até em verdinho aqui
para vocês. Certo? A observação é essa, porque na carta argumentativa isso é obrigatório de se ter. Show de bola, queridos? Tudo na paz aí? Deixa eu agora sim compartilhar no grupo. Aqui. Pronto. Está subindo aí para o WhatsApp essa redação que a gente terminou agora a produção para vocês analisarem direitinho. Tem uma carta argumentativa. Eu acho, particularmente, que esse tipo de coisa que a gente fez nessas 3 aulas específicas, não são as 3 últimas aulas, mas houve 3 aulas. Uma para produzir carta argumentativa, uma para produzir artigo de opinião, outra para produzir dissertação argumentativa e outra para produzir carta argumentativa. É legal porque vocês veem na prática como é que a coisa se desenrola, como é que a coisa acontece. E vocês observam que na prática também, mesmo de um professor, podem existir dificuldades que, enfim, vão exigir um jogo de cintura para poder ser revertidos, né, superados. Claro que com a prática que eu tenho de leitura e de escrita, passar por esses percalços acaba se tornando um pouco mais fácil. E isso é bacana para saber, porque se é assim comigo, também é assim com vocês. Quanto mais você treina, quanto mais você exercita, quanto mais você produz, mais você internaliza decisões, mais você internaliza soluções que podem ser colocadas em prática quando vocês estão com dificuldade em relação a algum texto. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Tudo bem? Alguma dúvida aí, meus queridos, minhas queridas? Minha querida Júlia, meu querido Armando? Não. Não, tudo bem. Tudo na paz. Minha querida Ediele e Micael também está na paz, show. Lucas, Maria Eduarda e Letícia. Fluiu legal aí? Nenhuma dúvida? Maravilha. Maria Eduarda também não? Show de bola. Perfeito, meus queridos, minhas queridas. Pois eu vou deixar um beijo grande com vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, ok? E fiquem atentos aí ao cronograma do simulado, essa coisa toda. Acho que vai ter um aulão também de véspera, né? Fiquem ligados para essa programação que vai rolar aí. Beijo, queridos. Prazer mais uma vez estar com vocês agora de manhã, viu? Tchau. Tchau. Vá dormir, Júlia. Vá dormir. Tchau.